Sim, cara, é bem profundo e que tem muitas nuances teológicas quando se trata sobre isso e que, como a gente estava falando, pode gerar uma confusão ainda maior na internet. Mas, assim, uma coisa que você precisa saber: existe. Entendeu? Existe. Existe o inferno e se você não entender e compreendendo o evangelho, não reconhecer aquilo, esse é o final. Então existe, mas assim, Porque o antônimo disso é o céu, né? E para a salvação, a Bíblia diz que eu preciso confessar e crer. mas Entendeu? eu espero que existam algumas exceções. Por exemplo, uma criança, Existe. uma criança da Somália, Existe. O índio. o Nunca o índio. evangelho chegou até ele. É ignorância, é o tempo de ignorância. A Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Pronto. Então, existem os pregadores pregam. Mas no lugar onde um pregador nunca chegou, onde o evangelho nunca chegou, eles são inocentes. Entendeu? Pô, mas é muito stonks então isso aí, né? Oi? Por quê? Ah, se eu nasci, sei lá, antes da sociedade ser inventada, eu automaticamente tô no céu. É, mas agora fudeu já, né? Agora a gente já ouviu de vários caras. Só essa semana 2 vezes. Não, a gente já era, né? Agora a gente precisa fazer alguma coisa, né? É isso aí. Ô, Jean, tu se fudeu também. Tem um monte de gente fudida aí também no chat. É, tá tudo abençoado, na verdade. Mano, aqui, ó. Na verdade, tá tudo abençoado. De verdade. Sem brincadeira. A gente não deseja Deus porque não quer ir pro inferno. Essa compreensão, ela não pode ser aquilo que vai nortear o nosso coração e Mas a nossa move fé. muita gente. Move muita gente, mas quando você conhece Deus pela perspectiva do medo do inferno, essa fé não subsiste, cara. Vai chegar um determinado momento que a tua vida vai estar tão no inferno que você vai dizer: mano, aqui, lá ou agora, não muda nada. Entendeu? Quando eu era mais adolescente, eu vi uma história uma vez de um pregador que foi à nossa igreja e eu achei fantástico. Na verdade, eu já era jovem, inclusive o cara que falou isso pela primeira vez, hoje trabalha na nossa associação evangelística, o Mário. Até mandar um abraço para eles, o Mário, a Elinor, e que são os que hoje cuidam dessa parte, né? Mas ele contou uma história, cara, que é a história dos 3 pais que receberam um convite de Deus. É uma história, né? Para apresentar os filhos a Deus. Daí o primeiro pai que recebeu o convite, e ele falou pro filho, seguinte, amanhã cedo a gente vai ter que acordar às 6 horas da manhã, porque a gente vai conhecer Deus. E outra coisa, Deus não aceita que ninguém chegue atrasado. Deus, ele... Bom, eu vou acelerar, tá? Senão fica muito longo. Concluindo, ele colocou medo no menino. Medo. Quando ele chegou no dia do encontro, que era o dia seguinte, que ele levou o filho até Deus, a história termina o pai falando assim: Deus, esse aqui é meu filho. E ele olha para trás, o filho não está. O filho está escondido atrás de uma rocha porque ficou no caminho. Porque chegou uma hora que ele sentiu tanto medo de Deus que ele falou: cara, não vale a pena conhecer. O segundo pai, ele colocou ativismo no filho. Filho, você tem que fazer isso. Se você não fazer isso, se você não escovar o dente, se você não acordar cedo, se você não sair, vai dar problema, tal. E o menino colocou muito peso. Obra. Você tem que fazer isso. Olha, entendeu? Resumindo, quando ele chegou para conhecer Deus, o menino estava tão cansado que dormiu no caminho e não conseguiu conhecê-lo. O terceiro pai apresentou Deus da perspectiva que eu acredito que é a melhor forma de apresentar Deus para alguém. É mostrando quem Deus é, mostrando o que Deus fez na cruz do Calvário através do seu Filho, mostrando o amor, a possibilidade de redenção, de salvação, de pecado, de perdão de pecados para quem se arrepende de maneira genuína. Quando você apresenta dessa maneira, aí a história, que é a forma que o pai apresentou, a Bíblia ia falar, né? A história, o pai chega até Deus e diz: Deus, aqui está o meu filho. Quando ele olha para trás, o menino não está mais na parte de trás, mas o menino já está abraçado com o Senhor. É uma história que apenas demonstra que a maneira como que somos apresentados a Deus determina como nós vamos nos relacionar com Ele, ou o que vamos fazer nesse encontro, sabe? Então, por isso que não é que eu não fale sobre o inferno porque eu acredito nele, mas porque eu não quero colocar medo. Não pode ser por medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo.
Se for por medo, cara, não tem amor. Eu não quero. Você também que tem Então, filha, então tu você não não me quer que a tua bota filha te obedeça porque pelo terror. pelo terror. Você quer que ela te obedeça porque ela te ama tanto que vale a pena te obedecer. Entende? Não pode ser pelo medo. A Bíblia diz que o temor é um princípio de sabedoria. Ou seja, eu preciso saber os riscos que existem. Eu preciso saber. Mas não pode ser eles que vão nortear as minhas decisões somente. Tem que ser o amor de Jesus. Eu tenho que ter um sentimento muito mais profundo e muito mais importante, sabe? Então, por isso que eu digo, a gente não tem que querer a salvação por medo do inferno. A gente tem que querer a salvação por desejo do céu. Esse é o negócio. Entendeu? E de viver uma vida transformada aqui. O que será que a gente faz no céu? Isso é uma coisa sempre que eu fico pensando, porque se o céu é o lugar máximo e perfeito, não seria também, para nossa concepção de humano, um lugar bem tedioso e sem possibilidades? Pois é. Eu já ouvi isso já. Eu vi a primeira vez nos Estados Unidos, o cara falou, mas o céu é boring. Aí eu tive que procurar o que era boring primeiro. Mas, cara, imagina o seguinte. O que mais te assusta hoje no mundo? Você falou no começo. Cara, injustiças. Não é isso que mais fere o teu coração? Não é isso que mais te afastou de Deus em um período da tua vida? Uhum. Então, o céu é um cenário sem injustiça. O céu é um cenário sem dor. É um cenário que é perfeito. Entende? Então, não tem como existir chatice na perfeição. Porque se é perfeito, não tem defeito. Entende? Não tem como ser chato. Então, a Bíblia fala de céu como um lugar de descanso, fala como um lugar permanente, fala como um lugar de adoração, fala como um lugar de galardão pelas nossas obras. Então, a Bíblia menciona sobre o céu várias vezes. O próprio João, ele tem uma visão do céu, né, e que ele relata em Apocalipse, e que é extraordinário quando ele fala sobre a perspectiva do que ele conseguiu enxergar. Ele fala, as ruas são como de ouro. Então, a definição dele é como se ele estivesse dizendo assim, cara, eu não sei explicar, mas era como se fosse ouro, era tão maravilhoso que era como se... Entende? Então, é metafórico, mas demonstra a profundidade daquilo que João enxergou. Então, a minha convicção de fé é que o céu é o meu destino. O céu é o meu início, na verdade. Mas porque creio em Jesus de maneira completa, em toda a verdade bíblica, eu creio que eu já sou um ser eterno agora. Por isso que as atitudes têm que ser diferentes também. Faz sentido. Entende? Porque se eu sei que o meu destino é o céu, então eu já sei que eu sou de lá. Eu sei que eu sou eterno. Então vai se comportar como alguém que é eterno. Exatamente. O comportamento se altera. Entendeu? Tudo que eu faço agora repercute na minha eternidade. Repercute no meu agora. A lei da semeadura é a lei mais infalível que existe da humanidade, cara. Eu confesso que se um dia eu fosse pro céu, eu gostaria de poder voltar pra algum outro plano, assim. Eu queria jogar de novo. Ah, mano, tá achando que é o... Qual é que é o nome daquele... tem um negócio, o cara vai e volta, assim, né? Tem um filme, eu acho. Ah, tem alguns, tipo... Monark é... Fala pessoal, aqui quem fala é o Sen, do canal Cortes do Sen. E no meu primeiro mês usando Trioxidil, já tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando Trioxidil. Então se você não quer uma barba falhada, confere o primeiro link na descrição.